Bom dia a todos, bem-vindos a esta terceira sessão do nosso ciclo de webinars Innovation Lab Talk Webinar Cycle sob o tema How to Adapt Logistic to Extreme Situations. Nesta terceira e última sessão do webinar vamos contar com a promoção da Assistência Médica Internacional para abordar um cenário extremo que afeta diferentes partes do mundo de diferentes maneiras, mais ciclicamente e mais a miúdo do que gostaríamos, mas certamente, e iremos falar disso também adiante, no futuro cada vez mais a miúdo, infelizmente. Catástrofes naturais como incêndios, tufões, cheias, que colocam à prova a já difícil organização da logística, que tem que correr para se adaptar e para inovar continuamente para obter uma optimização dos serviços, no pressuposto da relativa normalidade dos dias de hoje. E a pergunta que colocamos hoje é, tendo em conta que a inovação e a optimização se tem focado na relativa normalidade de acessos, como é que se focará e como é que se fará a reconstrução logística num cenário pós-catástrofe natural? Como é que seria a resposta das empresas, dos vários atores da logística, se não existissem vias de acesso, estradas, vias aéreas normais? Para lançar o debate, para nos desafiar e para nos mostrar do que é que estamos a falar ao certo? Temos connosco a Tânia Barbosa, que é diretora do Departamento Internacional da Assistência Médica Internacional e, tenho que ler, membro do Conselho de Administração desta organização, tem experiência de muitos anos como professora em Medicina Humanitária e Intervenção em Desastres Naturais, admito. E vamos debater este tema com o Tiago Garcia, gestor do Centro de Transportes da Luís Simões, e com o José Cordeiro, gestor de qualidade de produto e fornecedores da Auchan, e também, obviamente, com o Manuel Pizarro, CEO da APP. Portanto, eu começaria também por recordar a todos os nossos participantes que podem desde o início deixar-nos perguntas direcionadas aos nossos intervenientes no chat da nosso webinar e convidá-los a fazê-lo. Pedíamos apenas que indicassem sempre a quem se dirigem as vossas questões e passaria a palavra à Tânia Barbosa para nos fazer este enquadramento e fazer esta ignição. Passo a expressão. Bom dia a todos. Antes de mais agradeço à APP o convite para estar presente neste webinar e participar um pouco neste debate. Eu começava por explicar um bocadinho que o mundo de onde venho é o mundo das ONGs, que é um pouco diferente do mundo empresarial dos restantes palestrantes, mas talvez seja também por isso que é interessante sentarmos, debatermos e estudarmos parcerias, porque de facto a ação humanitária hoje implica de facto respostas complexas, implica aqui uma associação do know-how que as ONGs têm, com a capacidade logística que as ONGs não têm, mas que outros têm, com tecnologia, etc. Hoje em dia, portanto, nós vamos focar toda esta conversa e o cenário em países em desenvolvimento, que é aquele onde a AMI atua em termos de ação humanitária, e explicar que hoje, quando ocorre uma catástrofe natural, há uma panóplia de atores no terreno variedíssima, a situação torna-se até um pouco confusa em termos de coordenação e de entendimento e de operação entre todos, porque há a presença das Nações Unidas, que muitas vezes lideram esta coordenação, das ONGs, das organizações internacionais, dos Estados, dos exércitos, da proteção civil, das empresas, sobretudo da área logística e outra, e também das empresas de segurança, que hoje cada vez mais são um ator neste terreno. Então, para começarmos, aqui o nosso ponto de partida, só alguns números para nos alinharmos um pouco. Entre 1995 e 2015, as catástrofes naturais custaram a vida a 606 mil pessoas, mas sobretudo é importante entender que por ano
205 milhões de pessoas por ano foram afetadas por catástrofes. Como falávamos um pouco antes do webinar começar, habituámos-nos a que este tipo de desastre acontecesse longe, chocava-nos quando ele acontece e quando o vemos através da televisão, sobretudo quando estes eventos são mais mediáticos, como os sismos, por exemplo, que ocorrem num dia e são muito destrutivos, mas efetivamente é um grande desafio que é provocado pelas alterações climáticas e que nos afeta a todos, mesmo em Portugal e nos países vizinhos, cada vez mais. Só para termos também aqui noção um bocadinho do números e do tipo de catástrofe e depois o impacto que ele tem em termos logísticos e outros, as catástrofes que mais afetam as pessoas, excluindo vítimas mortais, são as cheias, seguidas das secas. As secas é aquele tipo de catástrofe que normalmente ignoramos, esquecemos, porque eles não matam num só dia e, portanto, não são mediáticos, eles não entram no nosso telejornal, mas ao longo dos tempos são um tipo de catástrofe que mais mata. Em termos de impacto imediato e de vítimas mortais, efetivamente são os sismos, sobretudo pelo impacto mais destrutivo que tem, e é sobre ele depois que será o nosso cenário, seguido dos ciclones. Ciclones esses que também nos vêm cada vez mais a afetar a nós. Em ação humanitária há 4 áreas nucleares de intervenção, reconhecidas mundialmente como cruciais: saúde, água e saneamento, nutrição e ajuda alimentar e abrigo. Ou seja, em qualquer parte do mundo, seja os países ditos em desenvolvimento ou os países de desenvolvimento, e dependendo, claro, do tipo de catástrofe, estas necessidades serão necessárias para a população. Naturalmente que se nós estamos a falar de uma seca, eventualmente não vai ser necessário trabalhar o abrigo. Se nós estamos a falar de um sismo, é necessário garantir alojamento para a população que ficou deslocada e, por consequência, garantir que ela tem água e saneamento no local onde está, temporariamente, que tem ajuda alimentar, que tem assistência médica. Portanto, estas áreas de intervenção são necessárias em qualquer parte do mundo. O que eventualmente muda, e que vai mudar aqui muito também no nosso cenário, naquilo que vamos debater hoje, é a necessidade ou não, a necessidade maior ou menor de intervenção internacional e de ajuda internacional. Quando nós estamos a falar de catástrofes que acontecem na Europa, por exemplo, ou no mundo ocidental, nós podemos ter um grande sismo em Lisboa e nós vamos todos necessitar deste tipo de intervenção. Podemos necessitar de mais ou menos apoio exterior, mas temos sistemas, nomeadamente de proteção civil, militares, etc., e empresas também, que rapidamente entram no terreno. Quando estamos a falar de países em desenvolvimento, normalmente as necessidades de ajuda externa vão ser superiores e daí que haja esta necessidade de ação humanitária internacional. Em termos de ação humanitária, esta imagem que aqui vemos, a linha amarela representa o desenvolvimento de qualquer país, aqui a estrelinha representa o surgimento de uma situação de emergência humanitária que, numa fase muito inicial, ela é composta por um conjunto de necessidades muito imediatas numa primeira fase: busca e salvamento, procura de cadáveres, busca e salvamento de sobreviventes, um primeiro restabelecimento de estradas, porque para os atores humanitários, como as ONGs, intervirem, é preciso que as estradas estejam operacionais. Uma primeira colocação, recuperação de tudo o que tem a ver com comunicações de emergência para que também se possa trabalhar, o início da ação humanitária e uma verificação dos estragos e o needs assessment que é necessário para a fase seguinte. Depois, a partir daí, passamos para a fase de recuperação, que tem a ver com tentar restaurar rapidamente aquilo que é o ambiente natural, económico, o aprovisionamento de abrigos para as pessoas, que dependendo da catástrofe pode ser mais rápido, ou pode até ser feito de forma mais natural pela população ou organizado por atores humanitários, e tudo o que são construções básicas para que o país possa minimamente restabelecer-se. E depois, pronto, vamos para a recuperação e depois aí voltamos aqui para tudo o que tem a ver com a prevenção e a mitigação de risco, que são fases também elas cruciais, lá está, nesta fase já menos mediáticas, mas que são cruciais para preparar as comunidades para novas catástrofes que muitas vezes acontecem de forma cíclica. Em termos de exemplo, trouxe aqui o exemplo de Moçambique, que foi a nossa missão de emergência mais recente, pura e dura, em resposta ao ciclone Idai, de que todos ouvimos falar. Na altura a AMI partiu para a Beira
e coordenando com uma série de atores internacionais e também com o Ministério da Saúde de Moçambique, definiu-se que iríamos intervir no Centro de Saúde de Manganaconjo, e só para explicar um bocadinho, tudo isto não é definitivo, não é fixo e vai alterando ao longo dos dias. Portanto, no terreno, quando há uma catástrofe, a informação muda dia para dia, as decisões são também necessariamente diferentes dia para dia. Nós começámos por intervir de apoio geral e atendimento geral aos doentes do centro, mas rapidamente se percebeu que, dado o número de pacientes com diarreia e, portanto, suspeita de cólera que apareciam, a direção do centro deu-nos um espaço separado para nós intervirmos. Entretanto, rapidamente nós também enviámos de cá, com todos os desafios logísticos que tivemos, as nossas tendas de campanha, porque quando estamos a falar deste tipo de catástrofe, que depois tem impacto em termos epidemiológicos e de contaminação, etc., é crucial ter aqui a tenda de campanha para tratar de forma isolada tudo o que são casos suspeitos daquele caso de cólera. E depois, mais tarde, porque isto é sempre coordenado com a Organização Mundial de Saúde, com o Ministério da Saúde, ficou estabelecido que o nosso centro seria considerado um centro transitório de reidratação oral e fluidoterapia, para reidratar, estabilizar doentes e depois encaminhar para outro local os doentes críticos com cólera. Só para terem aqui alguma noção mais visual daquilo que é uma tenda de campanha, neste caso, portanto tínhamos aqui na primeira imagem a tenda de triagem, onde era feita uma primeira avaliação dos doentes, a tenda onde eram feitas as consultas, a sala de testes e depois a ala de internamento com a fluidoterapia, que neste caso implica que as camas, as marquesas sejam adaptadas aos doentes que estão com diarreia. Também providenciámos, no caso desta catástrofe, ajuda alimentar, portanto, antes de mais, e também dizer aqui, é um princípio muito importante da ação humanitária, que é sempre que possível comprar no terreno. Esse é o nosso princípio. E às vezes as pessoas acabam por não entender tão bem quando nos ligam e querem doar, e nós dizemos, nós preferimos não enviar de cá, porque logisticamente é mais complicado, é muito mais caro e vamos estar muitas vezes a prejudicar a economia local, levando de cá coisas que podem ser compradas no terreno, quando o cenário assim o permite. Neste caso foi possível adquirir, a partir de Maputo, uma série de bens alimentares e também a parte dos medicamentos e, portanto, a logística maior que tivemos foi de fazer chegar tudo o que era necessário de Maputo à Beira. E depois então organizar também em termos logísticos tudo o que tem a ver com a distribuição de alimentos, que também exige aqui um conjunto de protocolos e de procedimentos. E pronto, chegando aqui ao nosso cenário, é um país em desenvolvimento, foi afetado por um sismo de grande dimensão e temos aqui 2 locais dentro do mesmo país. Um deles é a capital, tem 5 milhões de habitantes, a população está concentrada, não é? Como é característico de uma grande cidade, mas também tem acesso mais facilitado a serviços e bens necessários. O sistema de saúde está sobrecarregado, até porque algumas das infraestruturas foram danificadas, ou mesmo quando não são, há sempre o risco de as utilizar porque correm o risco de desabamento a qualquer instante. Alguma facilidade maior em termos de apoio logístico, rede de telecomunicações e de aeroportos, e assistência também de materiais, de materiais diversos. Hoje em dia na ação humanitária também funciona muito bem o sistema cluster das Nações Unidas, que nos permite, através nomeadamente do cluster da logística e do cluster das telecomunicações, ter aqui apoio que é crucial para que as ONGs possam trabalhar no terreno. E depois temos uma zona rural muito afastada da capital, em que a população afetada são 100 mil habitantes, a população está muito mais dispersa e, portanto, o acesso está muito mais condicionado. As próprias autoridades locais têm fortes limitações operacionais, precisam de ajuda internacional. O sistema de saúde, uma vez mais, está sobrecarregado, precisa de reforço estrutural, precisa de obras de reabilitação, não existem meios logísticos no locais e, portanto, o ponto mais próximo está a 2 dias de distância. E pronto, este é o nosso cenário e a questão é esta, como é que a logística se adaptaria aqui a cada um dos casos. E espero não ter excedido muito o meu tempo. De todo. Muito obrigada, Tânia Barbosa.
eu agradeço novamente e passaria a palavra aos nossos convidados para obter aqui as respostas a este cenário e eventualmente a outras questões que possam surgir. E começaria por si, Tiago Garcia. Neste tipo de cenários, como aqueles que a Tânia Barbosa nos apresentou, o quão importante é a adaptação da logística, acredito que seja muito, não é? E o quão importante é para essa adaptação um processo contínuo de procura de inovação e novas soluções que permitam estar preparado para estas situações tão extremas. Muito bem. Primeiro, cumprimentar também os colegas do painel e cumprimentar os participantes aqui do evento. Dizer o que, efetivamente, comentando aqui o cenário que a Tânia nos apresentou, e peço aqui alguma tolerância, porque eu trabalho tanto na Luís Simões, somos um operador logístico, não das catástrofes e não destas respostas tão de emergência, mas mais daquilo que é a normalidade do nosso dia-a-dia. Mas a verdade também é que cada vez mais temos necessidade de nos adaptarmos e estarmos preparados para catástrofes que aparecem e, portanto, também dizer que nos nossos 70 anos de história já passamos por várias crises, sejam elas ambientais, energéticas, guerras, pandemias e, portanto, temos conseguido também sobreviver. Mas dizendo o quê? Em termos de resposta, já temos aqui dois cenários muito distintos. Acredito primeiro que a logística tem que se conseguir adaptar àquilo que são os requisitos de cada um deles, que são muito diferentes. A primeira questão tem muito a ver sempre com comunicação. Eu não queria muito meter para os tempos que vemos hoje, mas a comunicação é um ponto fundamental para podermos montar depois a seguir tudo o resto e aquilo que é a resposta das organizações a estas necessidades. E, portanto, essa parte é fundamental. E depois teremos, diria aqui, nos dois cenários, uma capital muito mais com infraestrutura, diria, de comunicação e até de suporte logístico, podemos operar. Verdade, temos que ter aqui algumas situações, diria, de auxílio, seja com hospitais de campanha, seja com armazéns também improvisados, adaptar um pouco os meios e os recursos que estamos a utilizar para abastecer esta população, mas são essencialmente de processos que têm que ser definidos, redefinidos, de criar equipas para responder. No cenário mais rural que aqui temos, efetivamente identifico aqui uma grande necessidade de levar meios para o terreno para poder suportar toda a operação e essa deve ser a principal prioridade, conseguir levar equipamento, máquinas e infraestrutura para que possamos depois operar e ajudar a população. Dizendo aqui também, portanto, do cenário um pouco isto, dizendo aqui um pouco da nossa resposta também a estas questões, a primeira é sempre a mobilização das organizações, sejam elas governamentais, militares ou privadas, e diria que aquilo que nós temos visto no mundo é que efetivamente há uma capacidade de mobilização destes interlocutores. Depois de sossegar-nos a todos um pouco, é que as pessoas e o fator humano é determinante e é diferente termos pessoas que estão a trabalhar no seu dia-a-dia e pessoas que estão a sobreviver. E é isso que nós vimos nos últimos tempos também. Portanto, a capacidade de mobilização, de trabalho, de esforço e de fazermos coisas quando estamos num regime de sobrevivência é tremendamente superior àquilo que é a normalidade. E isso também nos leva a ser capazes de resolver problemas e desafios. Sobre os meios, tem que sempre se procurar o que se tem. Nesta altura não é muito fácil encontrar coisas diferentes, priorizar um pouco aquilo que é as necessidades, muito focado sempre na questão da saúde, da alimentação e também diria da segurança e do abrigo das populações. Por último, diria um pouco os processos instalados e vem a tal questão da inovação e dos investimentos. Essa é a parte que nós temos que fazer um pouco de forma visionária, que é investir em plataformas de comunicação, investir em processos, investir em novos modos de chegar aos clientes e às populações. Muitas vezes, em determinados momentos é uma loucura. Partindo do nosso exemplo, nós, Luís Simões, o ano passado, investimos mais de 5 milhões de euros em sistemas, e alguém diz é muito, é verdade, mas também é verdade que nos últimos tempos tem sido esse investimento que se tinha feito que nos ajudou a passar de uma forma mais tranquila por isto, estamos todos no formato digital a trabalhar e o abastecimento das populações continuar a acontecer de uma forma natural. Então, um pouco isto, as organizações também têm que ter esta capacidade de investir para além do que está à vista.
E se fizermos isso, estaremos mais bem preparados para enfrentar estes desafios das pandemias, das catástrofes, e perceber que isto vai acontecer. Portanto, o tal sismo em Lisboa vai acontecer, não sabemos bem quando, mas vai acontecer. Portanto, só temos que nos preparar, há de ser imperfeito, mas que será sempre melhor do que não termos nada. É um pouco isto que posso comentar. Estava aqui com alguma dificuldade, peço desculpa. A minha tecnologia não me estava a ajudar e eu não estava a conseguir ligar o meu microfone, devia estar com um bocadinho aflito. Obrigada, Tiago Garcia, depois deste meu percalço. E recordo, antes de passar ao José Cordeiro, quero recordar aos nossos participantes que devem escrever as questões para cada um dos nossos intervenientes no chat, direcionando essas questões e explicando para quem pretendem que sejam colocadas. E passaria então a palavra ao José Cordeiro, lançando-lhe desde já também uma pergunta no âmbito destes cenários, não é? E daquilo que a Tânia Bravasa nos apresentou. É neste tipo de situações e eventualmente em qualquer ponto do mundo, diria eu, que se percebe a importância de ter boas relações com os nossos fornecedores, entre os produtores alimentares, em toda a cadeia? Um problema só, não estou a ouvir, Sofia. Está a ouvir-me agora? Sim. Okay. Peço desculpa. Eu não sei se chegou a ouvir a minha pergunta. Não. A última parte não. Pronto, perguntava se neste tipo de situações, se é neste tipo de situações que se percebe a importância cabal de ter boas relações com os nossos fornecedores, com os fornecedores e produtores alimentares em toda a cadeia. Exatamente, vou começar por aí então. Uma empresa de distribuição como a nossa, e penso que se passa de forma mais ou menos semelhante com as outras empresas de distribuições, pelo menos no nosso país, mas mesmo a nível da Europa, nós temos necessidade não só de manter, de criar fortes relações com os nossos fornecedores, sobretudo aqueles, e nesse âmbito criar parcerias e ligações que nos permitem estar mais próximo deles e acompanhá-los, mas ao mesmo tempo eles também participarem um bocadinho no que são o que é a nossa vida, o que é o consumidor espera de nós, e também o que são as tendências futuras daquilo que vamos perceber um bocadinho do que acontece no mercado. E isso é importante do ponto de vista da estrutura da organização da nossa atividade, mas ao mesmo tempo podemos aproveitar essas relações para situações como estas. Eu, olhando para estes dois cenários, tenho uma visão um bocadinho diferente. Se isto acontecesse aqui em Portugal, ou talvez num outro país da Europa, nós teríamos muito mais meios, de certeza, mesmo com os danos, para acudir a uma situação destas. Se nós transportarmos isto para a África, e por acaso a Tânia falou num caso, na última intervenção da AMI, em Moçambique, exatamente na cidade onde eu nasci, num sítio que eu conheço muito bem. Mas passando para outro país da África, logo em frente, Madagascar, nós teríamos também um cenário, quer a nível da capital, do aglomerado da capital, Antananarivo, ou das zonas rurais, completamente distinto, ou seja, com muito mais dificuldades para acudirmos a uma situação destas. Vamos então à perspectiva que eu vejo aqui numa situação destas, num país como o nosso. Um terremoto com alguma gravidade, portanto a partir de 5, 6, entre 6 e 9 da escala de Richter, criava danos em infraestruturas e criaria com certeza uma necessidade, e no cenário está, sobrecarga de atendimento hospitalar, de socorro às vítimas, e além disso um cenário de identificação das necessidades mais básicas, imediatas, e do que restava em termos de recursos para acudir, digamos, a essas necessidades mais básicas.
A nossa empresa em Portugal tem um centro nacional de segurança que está muito bem estruturado em termos digitais e de comunicações, que as autoridades conhecem. O Silvestre, o Diretor Nacional de Segurança, esteve no anterior webinar sobre outra temática, mas nesta série de 3. E para nós seria, digamos, um ponto focal de comunicação com as autoridades, com a Proteção Civil, com as polícias, com os militares, com o Serviço de Saúde, com todas as autoridades e todos ONGs, todos intervenientes numa situação destas, portanto, de reatividade a uma situação destas. E isso é, como dizia já o Tiago, é uma das questões fundamentais, é restabelecer digamos, um protocolo saudável de comunicações para começar a alocar prioridades e respostas. Uma das questões que nestas situações se levanta logo de imediato é a disponibilidade de recursos vitais como a água, a eletricidade, portanto, energia, a prevenção dos acidentes com gás e, portanto, os cortes de linhas de fornecimento de gás. E, portanto, são 3 ou 4 pontos críticos logo imediatos que devem ser avaliados. Num deles, onde nós podemos intervir diretamente, será na parte de água e alimentos. Os alimentos, nós teríamos aqui num fornecimento mais centralizado, se tivéssemos disponível a logística, quer dos nossos parceiros, quer dos nossos fornecedores, mas com um cenário de capital, um cenário de aglomeração de grande quantidade de pessoas, mas com a localização dessas pessoas e um acesso a essas pessoas, era tentar centralizar bens básicos que tivessem, sobretudo, à base de água, quer fosse ela água de fontes de nascente engarrafada, quer fosse de fontes de água potável que não tivessem sido afetadas pelo evento, e, portanto, transportar, fazê-las chegar às zonas de aglomeração, de concentração de pessoas. Outra das questões são os alimentos, privilegiar alimentos também estáveis, alimentos que não necessitassem de condições especiais de conservação, e aí estamos a falar também, novamente, em alimentos líquidos, para permitir líquidos ou com alguma umidade. Estamos a falar de sumos, estamos a falar de conservas vegetais que têm alguma umidade integrada e, portanto, por essa via também incorporar alguma água na pessoa, no consumidor, no habitante ou no acidentado, e, portanto, ajudar. E em alternativa também alimentos secos. Se houver possibilidade de recorrer a alimentos frescos e houver condições de energia e de transporte, manutenção de alimentos frescos, essa deve ser uma prioridade por essa via, porque além de aportarem um conjunto de nutrientes de boa qualidade, normalmente aportam também uma quantidade de água que, à partida, também vai suprir as dificuldades que houver no abastecimento de água potável. E, portanto, de uma maneira indireta. Nós temos também mesmo nesses aglomerados, também o privilegiar, digamos, também os fornecedores locais ou as fontes de fornecimento de alimentos e de água locais, será também um aspecto importante. Na zona rural, esse atendimento é mais difícil, torna-se mais difícil, tem que se funcionar muito nas zonas localizadas, entre quem está na zona, quem tenha sido preservado do evento e que tenha algumas condições de fornecer alimentos, fornecer água, e nomeadamente nós, com a estrutura que temos, se tivermos alguma loja não tão afetada na zona, podemos a partir dessa loja fornecer quer a população, quer um hospital ou uma ação de campanha de recursos para socorrer os acidentados. Portanto, este panorama tem que ser muito, muito coordenado com as autoridades, com a Proteção Civil, com as ONGs, com os serviços de saúde, com os militares, em muitos casos importantes para reconstruir estruturas, pontes, etc. Portanto,
este seria o cenário, digamos, em que nós nos teríamos que mover. Numa linha importante para nós preservar que esses produtos cheguem em boas condições às pessoas e sejam utilizados em boas condições. Quando falamos de alimentos, que é um bocadinho, é a minha área e a minha especialidade dentro, e nomeadamente a água, que é, portanto, um bem fundamental e nós não podemos viver sem água, e um dos bens dos recursos mais escassos nessas alturas são exatamente a água e numa segunda linha de alimentos. Há aqui também uma questão que, transportando isto para um país em desenvolvimento, nós teremos todas estas necessidades, mas de uma forma muito mais dificultada, porque nem os serviços estão organizados a nível de estruturas, dependem muito das ONGs, portanto isto acaba em alguns sítios por depender mais da organização das ONGs e da capacidade que elas têm de cativar recursos e de fazer essa ligação, e nomeadamente na parte da saúde com a Organização Mundial de Saúde, e portanto são cenários de muito mais difícil abordagem. Claro. Então, eu penso que é um pouco o meu contributo para lançar este debate. Muito obrigada. E já me deu aqui uma deixa para também colocar uma próxima pergunta. Antes de a colocar, vou recordar aos nossos participantes que podem também eles colocar perguntas a todos os nossos intervenientes, e falava com o Manuel Pizarro. O José Cordeiro referiu a grande importância de garantir que os produtos, nomeadamente os alimentos, chegam em boas condições às populações afetadas, seja em cidades grandes, seja nos meios mais rurais, e obviamente isso também se aplicará aos medicamentos. Para além da criação de novas soluções de transporte, como é que é possível garantir a segurança e a integridade dos produtos ao longo da cadeia de abastecimento nestas condições? Bom dia aos colegas de painel, a todos os participantes, e grato por aqui o tema que a Tânia também expôs, mais uma situação crítica de cenário extremo que estamos a discutir. E, claro que aqui acho que tanto o Tiago como o José Cordeiro já abordou, isto tem, acima de tudo, tem que levar tudo muita coordenação e liderança e ver cenários críticos. Quer a logística na gestão de fornecedores, quer o transporte, o Tiago estão habituados a gerir situações de emergência, não de catástrofe, mas de emergência, e de fazer. Por isso teremos que fazer o levantamento dos atores que estão disponíveis em condições de fazer esses fornecimentos, saber exatamente os críticos, nomeadamente, como dizia o José Cordeiro, a água, e eu posso dizer que é incrível que pareça, nós somos uma empresa que gestionamos a cadeia térmica, cada vez mais nos aparecem situações de como é que fazemos abastecimentos de água, nomeadamente na construção de uma autoestrada, tivemos agora muito recentemente nas culturas, na agricultura, quer dizer, todas essas experiências logísticas a gente depois pode levá-las para situações extremas. Uma coisa muito interessante que a Tânia nos disse aqui, que realmente dá que pensar e que nós normalmente quando nós queremos ser muito voluntariosos, começamos todos a tentar dar coisas e esquecemos um bocadinho de uma coisa tão lógica que tem, que é a AMI dar prioridade ao que já está no terreno, para aproveitar a economia do próprio país, faz todo sentido, e mesmo nós, que no caso de Moçambique, sabemos, passa por nós muitas situações de manter temperaturas e chegar em condições, muita parte dos alimentos de Moçambique são bens de Portugal. Por isso, é melhor aproveitar as cadeias de abastecimento já existentes, nomeadamente com Maputo, para depois fazer chegar a estas zonas tão críticas, do que começar a encharcar de produtos com coisas que vai dar um problema a mim diabólico e que nós podemos realmente, como atores, juntamente no caso da Luís Simões ou mesmo do Auchan, com parceiros que existem locais, podemos fazer esse abastecimento de uma maneira muito mais criteriosa, com mais lógica e conseguindo, como a Sofia pergunta, com mais critério e mais segurança. Porque temos que criar esta gestão crítica e usando os atores já instalados, que é isso que acho que procuramos aqui conversar e acho que consegue. Uma coisa que cada vez é mais evidente é a informação. Nós temos informação e temos experiências. Esta pequena partilha que a Tânia nos dá de informação e de pequenos casos, que já sabe como é que acha que chega lá, e se vamos a ver bem, esta zona de triagem e tudo, nós tivemos agora muito próximo de uma coisa completamente diferente que era a pandemia. Por isso, nós próprios agora, infelizmente, mas fomos todos formados que tem que haver critério, tem que haver triagem e tem que haver gestão, nós próprios somos os atores da resolução do problema. Nestas duas situações tão diferentes,
se pensarmos, a mim até fico mais assustado no local A, porque temos 5 milhões de pessoas habituadas a ter tudo, habituadas a que a logística funcione, do que no local B, que é a zona que infelizmente são pessoas muito débeis, mas que conseguem, estão habituadas muito debilmente a resistir. E quando estamos numa situação muito mais concentrada de pessoas, calculo, o Tiago falou aqui, assustamos um bocadinho, pode acontecer de novo terremotos, esperemos que não, mas sempre se fala disso, mas calculo que esta coordenação, esta logística, esta tirar cada vez mais parte da informação, como o Tiago disse e viste, existem 5 milhões de investimentos em sistemas. Esses sistemas bem organizados podem provocar grandes decisões, cada vez mais, para dar um exemplo que para mim foi muito importante, eu vi que aqui o ano passado, penso que ele foi o que ganhou o prémio de logística, foi o que tinha mais investido em inteligência artificial, porque a inteligência artificial dava-lhe tantos números de dados de casos, como é que ele podia responder, se ele tinha meios ou não tinha meios. Por isso, esta e toda a informação que existe, graças a Deus, pelo mundo fora, já nos permite responder no local A e no local B. Mesmo no local B, sendo uma zona que nos choca e que é crítica, mas também sabemos que a logística hoje em dia consegue chocar ao local B também. Nós, no catástrofe natural, temos o exemplo dos incêndios que nos tocou a todos, que nunca pensamos que em Portugal podia haver pessoas que estavam fechadas junto do incêndio, mas realmente uma das coisas que me fez, que nós já na altura estávamos a fazer algumas possibilidades de ver a logística daqui a uns tempos, utilização de drones, fazer chegar a água em utilização de drones, há uma série de coisas que todos podemos usar e que podemos investir para a logística do just in time, do consumidor nervoso, que é o que nós temos hoje em dia, que é queremos tudo a toda a hora, permite-nos também fazer, se calhar estas situações extremas, pensarmos em soluções que podemos readaptar, com menos meios, mas acima de tudo, acho que esta segurança é feita por esta liderança, esta conjugação de atores, que é o que faz a gestão de fornecedores, que é o caso do João Cordeiro. O João Cordeiro sabe perfeitamente que são os fornecedores que entregam mais rápido, têm mais capacidade de entregar, e o Tiago dá de saber onde estão os transportes que podem fazer chegar a isso. Essa coordenação, e eu provavelmente como AP terei equipamentos que poderão sair onde realmente vão estar, e essa coordenação permite minimizar riscos tanto no local A como no local B, mas acima de tudo, insisto, é falar aqui que sabemos que dá um bocadinho de confiança e que dá motivos de estratégia e de coordenação no futuro para minimizarmos o possível destas situações extremas que estão desagradáveis para todos. Muito obrigada, Manuel. Então, abrimos o nosso período de perguntas e respostas dos participantes e eu vou abrir as hostilidades já com a Tânia Barbosa, porque já tenho uma pergunta para ela. E pegando aqui até no tema que o Manuel falou da questão da colaboração entre os vários atores, quão forte é a ligação entre as ONGs e as empresas privadas no que toca à resposta a estas situações? Bom, nós temos aqui duas áreas geográficas de coordenação. Uhum. É Portugal, o nosso país de partida para o terreno, e depois é o terreno em si. Em Portugal, a experiência que a AMI tem tido, de facto, é fantástica, ou seja, concluímos que os portugueses, antes de mais, são de facto um povo muito solidário e, portanto, face às grandes catástrofes, tem havido uma onda de ajuda e de vontade de mobilizar muito boa. E, portanto, aqui tem-se criado muitas parcerias ao nível empresarial e essas parcerias são-nos fundamentais, quer porque nos ajudam em algumas situações financeiramente, quer porque nos ajudam com bens, seja para trabalhar em Portugal, seja para trabalhar em fora. E faço aqui um parênteses para dar o exemplo da Auchan, que nos apoiou relativamente agora à situação do Covid, porque nós lançámos um projeto que era Os Amigos São para as Ocasiões, em que, através do apoio de voluntários, fizemos compras com a Auchan, e a Auchan apoiou-nos financeiramente para isso, para podermos ir distribuir em casa às famílias em maiores dificuldades e em grupos de risco que não conseguiam sair à rua. Portanto, essas parcerias começam cá e depois transportam-se rapidamente para contextos de países em desenvolvimento para lá trabalharmos. E estou a pensar aqui num outro exemplo, como por exemplo, para fazer chegar algumas coisas que nós tínhamos que fazer chegar a Moçambique, a TAP, não quero fazer aqui publicidades, mas efetivamente foi a nossa companhia aérea que nos ajudou e que nos permitiu transportar as tendas de campanha, que pesavam mais de 1 tonelada, medicamentos, etc., até ao terreno. E, portanto, essas parcerias são cruciais. No terreno,
é tudo um pouco mais confuso, porque há muitos atores, como eu dizia, há muitos atores a intervir ao mesmo tempo, funciona muito por áreas de especialidade, cada um é especialista na sua área, portanto, há quem faça ajuda alimentar, há quem faça saúde, há quem faça logística, etc. E é preciso coordenar entre todas estas entidades. Mas também as empresas estão presentes no terreno, às vezes são empresas portuguesas que estão no terreno, e foi também o caso de Moçambique, nós tivemos muitas ajudas, quando eu disse, ok, nós conseguimos obter uma série de bens alimentares e medicamentosos no terreno em Maputo, uma parte delas foi comprada, mas outra parte foram também donativos de empresas que estavam portuguesas, que estavam no terreno e que nos ajudaram nesse sentido. Portanto, esta parceria é crucial. Já agora, ainda a propósito daquilo que eu tinha referido, que tinha a ver com esta questão de optar ou não por enviar bens para o terreno, quando são necessários, e às vezes estamos a falar de bens que têm requisitos técnicos, como por exemplo o caso dos medicamentos, e portanto às vezes é necessário fazê-lo, sobretudo quando no terreno pode estar em causa questões relacionadas com a origem destes medicamentos e com a qualidade dos medicamentos. Portanto, às vezes enviamos de cá. Às vezes também é necessário enviar de cá, por exemplo, há uma catástrofe na primeira fase, nós arrancamos de imediato e tentamos arrancar em 24, 48 horas para o terreno. Não é lógico, não é pertinente nós enviarmos uma equipa médica e não terem recursos necessários para trabalhar nos primeiros momentos. Ou seja, muitas vezes eles vão apetrechados com alguns bens de cá para poderem estar asseguradas as suas condições de vida, de alojamento, entendas, por exemplo, bens básicos e material médico e medicamentos para trabalhar. Sendo que, com o sistema que existe hoje através das Nações Unidas, sabemos que em semanas ou meses depois vamos conseguir passar a ter um abastecimento local. Portanto, isto é fundamental numa primeira fase. Mas queria também dar um exemplo do contrário, que foi o ano passado para Moçambique. Como sabemos, houve muitas iniciativas em Portugal para ajudar, sobretudo porque também era um país de expressão portuguesa e, portanto, toca-nos mais, evidentemente. E, portanto, já passada a fase inicial em que a nossa equipa estava no terreno, houve um conjunto de farmácias, em parceria com uma Câmara Municipal, que se dinamizou e reuniu uma série de medicamentos para nos dar. E nós não quisemos recusar esses medicamentos, embora já tivéssemos nessa fase noção de que seria difícil pô-los no terreno. Acabámos por aceitar, também porque eram medicamentos. Acabámos por ter uma parceria uma vez mais fabulosa com a TAP, que voltou a permitir-nos que enviássemos gratuitamente esses medicamentos, só que depois acabámos por ter uma série de custos relacionados com o desalfandegamento dos mesmos no terreno. Apesar de até serem para aquele país, para o país e para as populações a que se destinava, nós tivemos custos que nos fizeram pensar, bom, de facto, não foi, esta ajuda que foi feita com a melhor das intenções teve custos desnecessários, porque então teria sido preferível, sendo possível, comprar aqueles medicamentos no terreno. E agora, fugindo totalmente à pergunta, cada vez fujo um pouco mais à pergunta que a Sofia me colocou, mas já agora também só para comentar aqui o Manuel Pissarro referiu e que me fez sorrir, que foi, bom, se calhar prefiro o cenário rural do que o cenário da capital, porque tem 5 milhões de habitantes, é tão verdade, ou seja, isto leva-nos para outras questões de organização logística e de segurança muito grandes. Isto fez-me lembrar o Haiti, na altura a AMI também interveio em Port-au-Prince e não numa zona mais rural, justamente porque depois havia aqui dificuldades logísticas grandes de fazer chegar as coisas a outras zonas e havia necessidades na capital. Eu recordo-me passar num campo, que era um antigo campo de futebol, onde estavam centenas, estão milhares de pessoas acumuladas porque estava a ser feita uma distribuição de bens alimentares, um caminhão. E de facto, há bocado dizia, quando não se cumprem regras bem definidas e pensadas para fazer esta gestão é complicado. E eu recordo-me de ficar impressionada de ver uma multidão de gente, katanas pelo ar, eu só pensava, desgraçados daqueles que ali estão a fazer essa distribuição, porque à altura correm risco de vida, ou seja, mais um ingrediente para este cenário tão crítico, que é a quantidade de pessoas que estão a precisar de ajuda, o ambiente é exaltado, a segurança, o cenário de segurança é um pouco mais crítico e, portanto, tudo isto tem que ser posto aqui no pacote. Obrigada, Tânia. Obrigada. Tiago, existiria a possibilidade dos grandes centros logísticos que já existem serem um ponto comum de funcionamento de várias empresas, ainda nesta perspectiva da coordenação?
Como é que isto funcionaria, na sua perspectiva? É assim, também pegando um pouco naquilo que o Manuel Pizarro falou, o Zé Cordeiro e agora a Tânia. Há aqui pontos comuns, vou tentar aqui juntar isto. A cooperação, como falámos, entre fornecedores, transportadores, operadores logísticos e depois, diria, as organizações também da resposta à emergência, é fundamental. Nós temos que ser, como vimos aqui, eficazes a responder, mas também eficientes. E por isso mesmo, diria, mais para a parte da eficiência, também da segurança alimentar, da segurança da temperatura controlada no caso dos medicamentos, a melhor forma de fazermos chegar às populações é usar aquilo que é a rede já instalada e, portanto, os processos já estão definidos e aí gerimos prioridade. E dar aqui também 2 exemplos desta eficiência e recentes. O tema da água, que falámos, na resposta, diria, nos incêndios em Portugal, é muito normal que nós coloquemos no terreno viaturas a entregar água aos bombeiros e isso vem porque trabalhamos já com clientes que são produtores de água, nós já estamos habituados a fazer este tipo de transporte e, portanto, é uma questão só de prioridade e significa que num tempo muito mais curto e com a qualidade correta, no sítio certo e com os equipamentos também adequados, chegamos onde é necessário. Falando também um pouco do Covid, dar-vos outro exemplo, quando isto começou, foi no Instituto da Proteção Civil, colocássemos alguns equipamentos para suportar aquele centro de diagnóstico drive-in e em 15 minutos estavam equipamentos no terreno. Porquê? Foi apenas uma questão de prioridade. Portanto, também o operador logístico e a própria rede que existe dispersa pode ser utilizada e isso permite uma resposta mais rápida e mais eficaz. Sobre o tema da cooperação, é assim, os operadores logísticos estão muito habituados a cooperar entre si. Portanto, somos concorrentes uns com os outros, é verdade, mas mesmo no dia-a-dia do nosso negócio é muito normal cooperarmos porque a rede logística tem que ser eficiente para clientes, fornecedores, distribuidores e nós não somos fortes em tudo. Portanto, nós não somos bons e eficientes, mesmo os melhores operadores, em todas as partes e em todos os processos e, portanto, é muito normal que haja partilha já de recursos ou de uma determinada zona que é feita por um determinado operador e, portanto, esta cooperação é uma normalidade. O que significa que nestes momentos é apenas manter essa normalidade e, portanto, é normal cooperarmos, partilharmos recursos, partilharmos plataformas, seja com clientes, seja com fornecedores, seja com concorrentes. Portanto, esta resposta existe e é o que acontece. Obrigada. José Cordeiro, nesta coordenação e nesta resposta conjunta, na sua perspectiva, e numa situação extrema como estamos a falar de uma catástrofe natural, pode ser necessário recorrer a entidades diferentes que não costumam estar habitualmente incluídas na cadeia de abastecimento para dar resposta logística? Pode acontecer, mas uma das primeiras reações que normalmente se tem é exatamente localizar, fazer uma identificação, quer pelos meios que nós temos, informáticos, rede de profissionais, rede de fornecedores, relações com fornecedores, relações com operadores logísticos, portanto, identificar os meios que temos disponíveis dentro daqueles que são considerados prioritários e começar por aí. Portanto, não significa que não se faça recurso, se for necessário, a outros meios com que não trabalhamos habitualmente e, portanto, passamos a trabalhar. Neste caso, o exemplo do Covid é um exemplo muito recente e é muito importante porque nos fez-nos aplicar, do ponto de vista prático, real, esse tipo de limitações, ou seja, uma das limitações que se pôs foi exatamente a existência de máscaras. Na altura dizia, as pessoas devem usar máscaras, mas não havia no mercado disponíveis. E nós movimentámos-nos com recursos que tínhamos e outros que procurámos para tentar encontrar formas de abastecer e de encontrar máscaras que pudéssemos disponibilizar em primeira linha para os nossos colaboradores e depois para os nossos clientes também. E, portanto, há aqui um conjunto de prioridades que se estabelecem logo e nesse estabelecer de prioridades, portanto, são identificadas quais são os recursos que nós temos, quais são aqueles com que podemos contar, quais são os que podem falhar e quais são os que necessitamos e que não temos. E, portanto, aí há um esforço imenso de todos os colegas das várias áreas profissionais para tentar encontrar quem
quem possa fornecer um determinado bem em boas condições para chegar às pessoas. Só para dar mais um exemplo, e portanto que se aplica diretamente a este caso, quando esta crise do Covid começou, uma das primeiras, e talvez a primeira empresa que foi afetada por isto, era uma empresa nossa, que nos contactou logo no próprio dia e nos disse: nós estamos a organizar isto com os serviços de saúde de maneira a podermos manter a operação e poder-vos fornecer a vocês e aos outros 2 ou 3 clientes que temos este produto, que era um produto essencial. Não vou falar no nome da empresa, obviamente, mas era um bem essencial, era um alimento essencial, que toda a gente utiliza todos os dias. E isso, de facto, foi, a meu ver, exemplar, e isso foi possível devido à proximidade e à parceria que nós temos com essa empresa e com muitas outras de maneira semelhante. Portanto, informou-nos da situação, informou das medidas que estavam postas em ação e deu-nos a tranquilidade de, nos próximos tempos, e tudo isto articulado com os serviços de saúde, nos próximos tempos nos ser capaz de fornecer aquele bem alimentar a nós e a 2 ou 3 mais empresas com que eles trabalham de uma forma mais estreita. Portanto, este tipo de relação facilita o trabalho de identificar que recursos é que temos de imediato e então partir para essa opção de procurar outros recursos se não os temos e procurar outros e libertar essas pessoas. Ao fim e ao cabo, esses canais estando a funcionar, liberta as pessoas, os mesmos profissionais, para tentar encontrar mais recursos para atender às situações de emergência. Claro. E agora para Manuel Pizarro, também uma pergunta que nos surgiu: se no cenário apresentado o local B, que o Manuel dizia que até se calhar era preferível para essa expressão, se o local B ficasse completamente sem acessos, como é que teria que ser feito, ou como é que poderia ser feito o transporte logístico de medicamentos, alimentos e outros bens essenciais? É uma situação tão extrema, mas eu acredito que hoje em dia, por isso é que temos também os drones e outras coisas irão aparecer. E hoje em dia a divulgação dessas coisas, existe muita divulgação de marketing, mas as coisas já existem. E, nomeadamente, posso dizer que o Exército está muito habituado a ter esse tipo de fornecimentos e ajudas. Nós já temos uma colaboração, às vezes, de alguns pedidos. E é uma coisa muito interessante, de alguns eventos que costumam ir de cadeia de frio, mesmo internacionais, é impressionante o que é que se aprende com a logística extrema. Nós normalmente temos sempre um ator, ou é a AMI, eu lembro perfeitamente dos Médicos Sem Fronteiras estão sempre lá, e nós já temos concorrido até com possíveis fornecimentos de algumas situações de manter a cadeia térmica. E posso dizer que tem tantos pormenores interessantes, que não só o preço, mas sim, que tem que ser, por exemplo, no caso de um acumulador térmico para uma mala de medicamentos, tem que ser uma coisa que tenha procedimentos para qualquer pessoa, seja ela técnica ou não, possa utilizá-lo. Tem que ter todos os rótulos, essas coisas muito bem identificados, para não ser o maior problema de administrar coisas que não têm nada a ver. Por isso, a logística, hoje em dia, tem feito isso, tem cada vez fazer menos, entregar mais com menos. É o que se passa um bocadinho aqui, a gente tem que entregar com menos recursos, mas conseguir com menos meios à disposição, mas entregar o possível. E acho que isso tem sido uma aprendizagem cada vez maior e que nesse caso extremo, acho que seria essa logística de fazer chegar a todo lado rápido, como tem a Amazon com os drones, nós teríamos com certeza que reunir o mais evoluído que há de fazer chegar acesso a isso, que penso que o Exército e a própria AMI sabe perfeitamente quem estará no local, quem poderá ser as pessoas que poderão, para não criar esse tal pânico das pessoas descontroladas para serem abastecidas. Infelizmente esta gente, acho que, não sei, a Tânia melhor que ele deve saber, deve ser uma das pessoas mais fáceis de liderar do que se calhar de uma grande cidade, porque eu calculo porque já tem os seus líderes e não são tantos assim, e conseguimos se calhar, não, estou a falar meramente de senso comum, mas calculo que teríamos que chegar ao máximo, primeiro saber quem é que está próximo, que já existe um local, que eu penso que deve ser fácil ONGs como essas saberem mais ou menos quais são os meios que já devem ter e o abastecimento que podem ter e tentar fazer chegar esses pequenos líderes que existem, dar prioridades para não haver desperdício, para não haver essas compulsões da procura das coisas. Quer dizer, este é um cenário tão extremo que realmente só a experiência de quem já vive essas coisas todos os dias
é que sabe, mas calculo que depois a Proteção Civil, o Exército, as próprias farmacêuticas, eu sei que têm muita colaboração com as ONGs, existe, claro, uma parte de negócio, mas existe uma parte de uma grande colaboração e acho que investigam muito em pessoas assim, em situações dessas tão críticas, e a própria logística alimentar, cada vez mais há uma preocupação, mais até pelo excesso de consumo que existe da alimentação, de cada vez ter mais tempo, aí, neste caso não é prateleira, mas poder ser consumido, e essa informação é importante fazer chegar ao local, porque depois vêm outras doenças, como falou aqui a Tânia, da diarreias, outras coisas, a gente tem que rapidamente tomar coisas que sejam seguras e que não sejam, mas calculo que é um cenário tão extremo que teria que ser muito bem delineado, mas penso que com toda a certeza poderá ter atores que o minimizem. Muito bem, muito obrigada, Manuel. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo, mas eu vou passar ainda a palavra a cada um dos nossos oradores com um último desafio, para que em não mais de um minuto, por favor, nos deixem uma conclusão ou uma mensagem final sobre esta temática na vossa perspectiva. Tânia Barbosa, cabe-lhe assim. Peço desculpa, está com o som, está sem som. Agora sim. Pronto. Hoje em dia, de facto, pela complexidade das catástrofes humanitárias, que muitas vezes são associadas a um cenário que já é de pobreza, às vezes de conflito e que de repente é agravado por uma situação de catástrofe natural, o papel de todos os atores humanitários, que vai das ONGs, Nações Unidas, Proteção Civil, Exército, empresas, é crucial, a coordenação é crucial, a logística necessária é importantíssima para lá chegar. De referir só uma coisa que não referi, nestes contextos de emergência muito complexa, quem assume aqui o papel de liderança logística é o PAM, é o Programa Alimentar Mundial, e também de liderança das telecomunicações, justamente pela experiência logística que o Programa Alimentar Mundial já tem, é ele que assume. Tudo isto muitas vezes é também aliado aos militares, com quem nós temos uma relação um bocadinho difícil, porque não queremos pôr em causa questões de neutralidade, mas os militares têm aqui uma capacidade também brutal de fazer chegar de facto a estes cenários B, zona rural, em que as estradas estão completamente destruídas, não há meios a funcionar, não há meios de transporte, e como é que lá vamos fazer chegar a ajuda. E também aliado aqui à questão toda da tecnologia, e de referir, por exemplo, que hoje em dia a ação humanitária conta muito com o papel da própria Agência Europeia de Satélites e outros organismos internacionais que nos produzem na hora mapeamentos e nos fornecem mapas e informações a cada dia que nos permitem perceber como é que a situação está no país, a estrada funciona, a ponte desabou, o hospital caiu, onde é que a população está concentrada, porque às vezes a população também se desloca e, portanto, acho que já passei o meu tempo, é um cenário complexo e é importante o papel de todos. Obrigada, Tânia. Tiago Garcia, tem jeito de conclusão, uma mensagem final? Tentando ser muito rápido. A mensagem que posso passar é de alguma tranquilidade. Acho que temos todos que confiar que, efetivamente, temos feito duas coisas. Estamos a destruir o mundo ao nível ambiental e estamos a preocupar, mas também temos estado a evoluir tecnologicamente e isso também nos permite ter outros recursos que não tínhamos no passado. Agora temos que entender as coisas básicas da vida, portanto, as populações dos 5 milhões e das cidades têm que entender que há coisas básicas, alimentação, saúde, e, portanto, quando acontece este tipo de eventos, há populações, se calhar, continentes como a África, que estão mais habituados a passar por isto, nós estamos menos, e, portanto, quando nos acontecer, temos que entender esta escala de prioridades que vai ocorrer, mas efetivamente temos tecnologia, temos organizações que estão a trabalhar bem, que têm já experiência e, portanto, vai haver uma resposta. E depois diria que é muito mantermos aquilo que é a nossa organização de vida, tanto quanto possível, e aguardar a resposta do sistema em si, ou seja, aquilo que nós não temos de fazer é os movimentos de caos, de corrida às compras, esse tipo de coisas, temos que efetivamente ter uma resistência e confiar que a cadeia logística vai funcionar, as coisas vão chegar e temos de ter uma atitude racional, mesmo perante o caos, porque isso é aquilo que nos faz ser diferentes dos outros animais, portanto temos que nos manter mais tranquilos. Muito obrigada. José Cordeiro, uma conclusão, uma mensagem final.
Peço desculpa, está também sem microfone. Já está. Já. Eu estou muito alinhado aqui com os meus colegas de painel e da experiência que eu tenho de vida e de conhecimento dos locais. De facto, nós, numa situação de catástrofe, temos hoje, no nosso país e no sítio onde nós estamos, melhores meios, melhor tecnologia, melhor forma de responder às emergências. De facto, não tem nada a ver com aquilo que nós encontramos em outras partes do mundo, nomeadamente naquelas que eu conheço, e que são muito mais carentes de tudo isto, não têm um acesso tão uniforme, tão democrático, ou seja, tão difundido aos meios de comunicação, às tecnologias novas, aos acessos às coisas, aos bens, como nós temos aqui. E, portanto, de alguma forma, podemos reagir de uma melhor forma com os meios que nós temos e podemos encontrar outros recursos mais rapidamente. E, portanto, nesse âmbito, eu acho que devíamos mesmo, num cenário de catástrofe, ter alguma tranquilidade e com isso a gente consegue reagir. Quem tiver a sorte de sobreviver a esse cenário consegue reagir e responder e ajudar os outros a ultrapassar essa fase. Portanto, nos outros países, a única coisa que acontece, que pode acontecer é de alguma forma apoiarmos alguma organização que integre essas ações, porque nós não estamos muito implementados em países, nomeadamente da zona África. Por acaso, temos no Senegal, o nosso grupo tem no Senegal algumas unidades e, portanto, alguma capacidade de ajuda e de resposta local, mas em África não temos mais. E temos os nossos parceiros. Eu falei há pouco de Madagascar, porque conheço Madagascar relativamente bem pela proximidade que temos com um parceiro, com uma empresa que opera, uma empresa importante de uma família que opera e que tem a parceria há cerca de 20 anos connosco. E, portanto, e aí também há muito trabalho feito por essa empresa, mesmo numa situação normal, de ajuda, de implantação de escolas, educação, etc. Portanto, em locais rurais que não têm capacidade, onde o governo não chega, ou não tem capacidade de dar esses meios às populações. E, portanto, eles têm um papel social muito forte, mas muito difícil. Porque tem que envolver culturalmente as próprias organizações locais, da população local, do que é chamado, digamos, o líder local, ele tem que ser envolvido para que a população adira. Portanto, há toda uma série de dificuldades que nós não sentimos cá, mesmo nas nossas zonas rurais hoje em dia, porque temos uma organização de base nas zonas rurais que permite também responder de uma forma mais célere, mais rápida a situações de emergência. E, portanto, são situações completamente distintas, não tem nada a ver uma coisa com outra. De qualquer maneira, eu acho que devemos ter uma mensagem de esperança, porque exatamente há meios e há quem consiga lutar por esses meios para que as coisas se ultrapassem e melhorem. Muito obrigada. Essa é a esperança. Muito obrigada, José Cordeiro. Muito obrigada. Eu vou agradecer aos nossos convidados, à Tânia Barbosa, ao José Cordeiro e ao Tiago Garcia, antes de passar a palavra ao Manuel Pizarro para esta mensagem final e já se calhar para o encerramento, para ser logo tudo seguido, está bem, Manuel? Claro que sim. Pronto, eu acho que não tenho muito mais a dizer, acho que realmente tentou-se passar aqui uma mensagem de confiança. Nós fomos todos agora obrigados, globalmente simulados, numa situação super extrema, e a minha apreciação é que até nos portamos benzinho. E nomeadamente Portugal, normalmente somos disciplinados, não sei se vamos ser tão disciplinados na recuperação, espero que sejamos, mas acho que acima de tudo é uma mensagem. E é uma coisa que é importante, estes temas são falados, já são coordenados por experts e pessoas que sabem coordená-los. Isso também nos vem trazer confiança e para não criar esta motivação de pânicos e de situações que nos vão ainda atrapalhar mais os cenários expostos. Já agora aproveito e agradeço à Sofia, acima de tudo para agradecer a todos que tiveram nestes 3 cenários que pusemos, do crash informático, do bioterrorismo e dos desastres naturais. Esperemos todos nós que eles não aconteçam, mas sabemos que podem acontecer e que acima de tudo que estas pessoas que procuramos trazer aqui, parece que saímos daqui um bocadinho com mais confiança de que as coisas, há líderes em cada setorização especial, todos somos importantes, mas há pessoas que já sabem coordenar e sabem antever algumas coisas. Uma das coisas que para mim fica clara é que o investimento em informação, desde que não seja feito com ruído,
pode nos ajudar muito a ultrapassar estes cenários e minimizarmos, e vivemos que o mundo é maravilhoso e temos que viver todos maravilhosamente com o que nos dá. Não nos dá só catástrofes, mas quando nos dá catástrofes também temos que sair delas o mais facilmente possível. E agradecer a todos os participantes que acreditaram nesta hora de falar estes temas. Muito obrigado a todos. Obrigada, Manuel. Eu aproveito também para agradecer a todos os nossos anteriores oradores das outras duas sessões deste Innovation Lab Webinar Cycle. Agradecer novamente à Tânia Barbosa, ao Tiago Garcia e ao José Cordeiro por terem estado connosco, e a todos os nossos participantes que nestas 3 sessões estiveram connosco a ouvir estes webinars. A ouvir e a ver, espero eu. Boa tarde e muito obrigada. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde.